Fala galerinha, tudo bem com vocês? Daniel Martins aqui. Gente, chegamos a mais de 30 mil inscritos aqui no nosso canal. Estou muito feliz a gente ter chegado a tudo isso. A gente basicamente triplicou o número de seguidores aqui, de inscritos aqui no canal depois que eu comecei essa série Start a Life. Era uma série que eu iria entregar paga, né? Seria um curso online para quem está começando a vida, mas eu decidi entregar esse curso totalmente gratuito através aqui do YouTube. Bem, se você ainda não se inscreveu, se inscreve aí embaixo, ajuda a gente a crescer essa comunidade de empreendedores, de visionários, tá bom? E ativa o sininho aí para você sempre receber os vídeos que eu vou postando aqui dessa série. O vídeo de hoje é pra gente falar sobre uma coisa que às vezes é muito polêmica, e foi a coisa mais polêmica que eu falei no meu Instagram, no meu perfil do Instagram, e que fez o meu Instagram crescer de uma forma absurda. Hoje eu vou falar sobre a escola e principalmente eu vou falar das coisas que você não aprende na escola. Eu fiz um vídeo na época, eu descendo de uma Porsche e o helicóptero de lado, e eu fazia nesse vídeo no Instagram eu falava o seguinte, basicamente eu dizia que para você ficar rico, você não precisa ir para a escola, né? Você não precisa, para ficar milionário, você não precisa da escola, você não precisa da faculdade. E, gente, muita gente bateu de frente comigo e muita gente concordou comigo. E essa galera que concordou acabou me seguindo no Instagram, e foi aí que eu cheguei nos 50, 100 mil primeiros seguidores ali, fãs do Instagram. E bem, eu quero falar hoje o porquê. Porque a escola, pra mim, eu fui muito agraciado, né? Eu fui agraciado assim por Deus, eu recebi uma bênção na minha vida, apesar de vir de uma família muito humilde, uma família que não tinha muitos recursos. Eu tinha duas tias, uma por parte de pai e uma por parte da minha mãe, que elas tinham algum dinheiro. Uma aposentada, ganhando muito bem, uma tia do meu pai ganhando muito bem, que pagava durante muito tempo, pagou o meu plano de saúde depois que eu nasci, e até hoje, eu acho que não sei se ela ainda paga, mas é uma tia maravilhosa. E do outro lado, a tia, por parte da minha mãe, irmã da minha mãe, que ela pagava a minha escola, tá? Então eu estudei em colégio particular, apesar de não ter dinheiro, de não ter grana, tá? Eu não fui bolsista não, elas realmente pagavam todo mês. E aí uma hora inverteu, uma estava pagando o plano e a outra pagava a escola. Eu não sei bem como é que foi isso, mas eu estudei em colégio particular toda a minha vida, mesmo não tendo condições, né? Eu morava numa casinha pequenininha, a gente não tinha muito dinheiro, não tinha muito recurso, não era todo dia que eu levava dinheiro pro lanche, eu acho que muitas vezes eu nem tinha dinheiro pro lanche, mas eu tinha, pelo menos a escola era paga, e eu me formei, vamos dizer assim, a minha vida toda foi na escola particular, eu não estudei em escola pública. Então eu fui criado no meio de gente que tinha alguma condição, e talvez isso que foi que me motivou muito a ir em busca de fazer dinheiro, porque eu queria sair às vezes no final de semana, eu queria encontrar com a namorada, eu queria brincar com meus amigos no videogame lá, na play game. Eu não tinha recurso, eu não tinha dinheiro, enquanto os meus amigos, normalmente filho de quem tenha um poder aquisitivo um pouquinho melhor, eles estavam sempre ali, indo no videogame, eles estavam sempre se divertindo, indo no shopping, tinha 50, 100 reais para gastar no shopping. Eu não tinha nada disso. Talvez esse tino empreendedor que a gente fala nasceu aí, porque eu queria ter um pouco mais de recurso, e eu sabia que meus pais não tinham condição de me dar esse recurso, então eu sempre, desde pequeno, quis sempre empreender, sempre montei negócio para fazer algum tipo de dinheiro, algum tipo de resultado financeiro em cima ali da venda, né, de algum produto. Eu me lembro que no segundo ano, no primeiro ou segundo ano do ensino médio, eu vendia cartões de memória que eu comprava da China. Sim, isso há 10 anos atrás, gente. Eu comprava cartões de memória, pendrive, MP3, alguns iPod, né? As cópias do iPod também, o iPod Shuffle na época era um sucesso. E eu comprava isso e eu vendia para os meus amigos do colégio para ganhar dinheiro ali. E eu ganhei muito dinheiro nessa época, depois comecei a vender cartões de memória do PlayStation 2, né? Eu comprava no Mercado Livre esses cartões de memória, depois comecei a comprar da China, descobri, sempre fui buscando
fornecedores cada vez com preços menores, e aí achei na China os cartões de memória muito barato. Eu acho que eu pagava 7, 8 reais no cartão de memória e vendia 25, 30, 50 reais. Fiz dinheiro, montei uma Play Game na minha casa. O que é uma Play Game? É igual uma Lan House, só que com videogames. E aí eu comprei o primeiro PlayStation 2, o segundo PlayStation 2, o terceiro. Fiz as mesinhas gradeadas, né? Porque bairro popular, vai que o cara entra para roubar. A gente parafusou a gradezinha onde guardava o videogame no chão. E aí em cima era a televisão e depois era o videogame embaixo, aparafusado. E aí o pessoal gostava de jogar, pagava R$1 ali na hora e eu ganhava dinheiro com isso. Vendia uma pipoca, vendia um pirulito, vendia refrigerante. E aí comecei a vender também os cartões de memória pra galera, porque era uma forma deles salvar o progresso que ele tinha dentro do jogo. Então o cartão de memória do PlayStation 2 servia para isso, você enfiava o cartuchinho ali e ele começava o jogo de onde você parou. E assim começou, né? Minha vida empreendedora. Aí vendi passarinho. Quem já viu a minha entrevista aí que tem aí no YouTube com o Ryan, já deve ter visto que eu já fiz muita coisa. Mas por que eu falei da escola e por que eu quero falar sobre escola hoje para vocês? Porque eu de fato acredito que a escola ela não vai te preparar para a vida. A escola ela vai te preparar para você, a escola, até o ensino médio, vai te preparar para você, para um dia muito especial na sua vida, que para mim foi o dia do vestibular. A gente estuda a vida toda para passar numa prova. Essa prova é o vestibular. Hoje é o Enem, eu não sei a que momento você está assistindo esse vídeo, como que funciona no Brasil. Mas hoje é o Enem e você faz a prova, se você tiver uma boa nota no Enem, você vai passar para o ensino agora superior, né? Você vai cursar aí um vestibular, você vai estudar aí por mais 4, 5 anos para você depois ter uma formação acadêmica. E na época que eu fiz o vestibular, eu passei para o vestibular de administração. Eu passei para o vestibular de administração na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E eu não era no último ano mais aquele garoto que estudava muito, tá? Talvez até o meu segundo ano, né? Era o ensino médio, né? Era composto pelo primeiro, segundo e terceiro ano. Então o primeiro ano eu ainda era um bom aluno, era muito estudioso. O segundo ano também, o terceiro ano eu chutei o balde. Por que eu chutei o balde no terceiro ano? Porque minhas férias sempre foram na casa da minha avó. E eu sempre ia daqui de Natal, eu ia para a casa da minha avó, que era em Mossoró, e eu passava as férias na casa da minha avó. Assim foi a vida, a minha infância toda foi passando as férias na casa da minha avó. Eu nunca fui para Disney, eu nunca fui passear em outro lugar. A minha infância, minha adolescência sempre foi como a maioria de infância de quem é pobre, de quem não tem grana, é passar as férias na casa da avó. Mas eu achava mal barato. A questão era que meus amigos da região lá da cidade, de Mossoró, eles a maioria não eram tão estudiosos, então quando eu chegava lá eles estavam em recuperação. E em recuperação você precisa estudar mais para passar numa prova final para você não reprovar, ou seja, você não tem que repetir o ano todinho de novo. E aí o que acontece? Eu cansado de toda a vida chegar lá e meus amigos não estarem disponíveis para mim brincar com eles, no segundo ano eu chutei o balde. Eu falei, sabe o que eu vou fazer? No terceiro ano, na verdade. Sabe o que eu vou fazer? Eu não vou estudar mais não. Eu vou deixar para estudar tudo no último dia, faltando uma semana para a prova final, e eu vou brincar, eu vou aproveitar, eu vou me divertir. Então fui brincar, fui me divertir, saí com meus amigos durante todo o ano. Eu fiz isso. E aí no finalzinho do ano eu fui e fiz a prova final e passei. Na verdade eu fiquei em recuperação em uma matéria, mas fica aqui entre nós, que essa matéria eu não consegui passar, e aí o colégio fez o quê? Como eu tinha passado no vestibular e o colégio queria que eu tivesse o meu nome lá no jornal representando o colégio como aprovado, eles conversaram ali, eu fiz outra prova e terminei passando naquela matéria que eu fiquei em reprovado, né? Que eu fui reprovado em uma matéria, mas aí eu acabei passando nessa matéria e fui aprovado para o vestibular. Ninguém acreditou, nem mesmo meu pai acreditou. Eu estava em Mossoró na época, mais uma vez, estava de férias lá,
E quando meu nome apareceu na televisão, porque passava na televisão o nome, apareceu lá, Daniel Fernandes Martins, quando apareceu o meu nome lá, eu liguei pro meu pai e meu pai falou assim, olha, você checou o CPF? Será que é você mesmo? Ninguém acreditava, minha tia que pagava o colégio não acreditava, ninguém. Todo mundo olhou pra mim assim e falou assim, como assim? O garoto que tirava as notas baixas no último ano, que estava chutando balde, acabou passando, eu me lembro que eram 90 vagas, eu passei entre 70 e alguma coisa. E o que eu tirei de lição de tudo isso? E bem, eu passei no vestibular e depois que eu entrei na faculdade, e aí no segundo ano de faculdade eu já estava de saco cheio. Por quê? Porque eu já vendia produtos, eu já ganhava dinheiro vendendo produtos dos mais diversos. Eu vendia produto porta a porta, eu vendia produto pela internet, eu ganhava dinheiro, ganhava lá meus 3, 4 mil reais por mês no segundo ano de faculdade. E eu parei para pensar que quem se forma em administração, pelo menos na minha cidade, na minha região, não tem grandes vantagens competitivas. Por quê? Porque o cara que se formou em administração agora, ele está concorrendo com mais 200 mil outros profissionais no Brasil que estão se formando em administração nesse semestre. Então, a cada semestre, nós temos pelo menos 200 mil novos se formando em administração. E o que acontece na minha cidade? Muita gente que estudou administração e que se formou em administração, nada contra, tá, gente? Mas estavam trabalhando em lojas de sapato, estavam trabalhando em negócios, ganhando um salário mínimo. E eu parei para pensar, peraí, quer dizer que eu estudei a vida toda, eu estudei na faculdade, já estou no segundo ano, para depois sair daqui desempregado, conseguir um emprego para ganhar um salário mínimo? E aí veio a resposta para mim, não, Daniel, porque não para por aí. Depois da faculdade, você ainda vai ter que estudar um pouco mais para fazer uma especialização, estudar um pouco mais para passar no concurso público, para só então alcançar a liberdade financeira. E aí eu fiquei me perguntando, que liberdade financeira é essa? Será que num concurso público realmente eu vou alcançar a liberdade financeira? Porque a mentalidade de todo mundo que está ali na faculdade é essa, né? Pelo menos 99%. Os outros 1% estavam ali porque iriam assumir um cargo de confiança ou de gerência dentro das empresas da própria família. E essa galera já tinha dinheiro. E aí, quando eu estava ali na faculdade, metade da turma, né, que eram os mais ricos, os que tinham mais condições, que realmente os pais tinham, pelo menos na minha turma de administração, tinha essa divisão, né? Eu não sei como é em outras turmas, mas a administração, como é um negócio mais voltado para empreendedorismo, para negócios, para gerenciar negócios, a gente tinha essa divisão. 50% da turma que sentava do lado esquerdo era a galera que tinha grana. Como é que eu sabia que eles tinham grana? Porque eles iam para casa de carro. Simples, eles iam para casa de carro. Eles, quando terminava a aula, cada um entrava ali no seu Civic, no seu Corolla e ia para casa. E eu ficava, poxa, cara, a galera já tem carro e tal. Na verdade, os pais deram os carros para eles irem para a faculdade. Todo rico promete para o filho normalmente o seguinte, se você passar, meu filho, na faculdade, eu vou te dar um carro zero. Por quê? Porque esse valor do carro zero é o dinheiro que ele vai gastar numa faculdade particular. Então, por ter passado num colégio, numa faculdade pública, muitos pais que são ricos chegam para os filhos e falam, olha, por você ter passado eu vou te dar de presente um carro zero. Eu não podia esperar isso dos meus pais, nem meu pai tinha carro zero até então. Anos depois, graças a Deus, eu fui o primeiro cara a dar um carro zero para o meu pai. E também fazer isso pela minha mãe. Então, e me sinto muito grato por isso. Mas a questão era, eles eram os ricos e eu estava sentado do lado dos pobres. E essa turma não se misturava muito. E eu ficava pensando, poxa, eu vou sair daqui, vou sair como desempregado, vou ter que estudar muito mais ainda para passar no concurso público, para poder então alcançar uma independência financeira, uma liberdade financeira, que não é a liberdade que eu quero, porque ganhar 5 mil, 7 mil, 10 mil reais por mês não vai me dar a liberdade que eu quero, embora seja muito bom, não vai me dar a liberdade que eu quero ganhar muito mais do que isso. Eu tenho uma ambição muito maior. E entenda, ambição é uma coisa boa. Ambição é você querer, pelo seu próprio esforço, alcançar um resultado. E ganância não. Ganância aí sim é uma coisa ruim, que é você querer o que o outro tem sem ter tido o mesmo esforço que o outro teve. Tá? Então, eu tinha uma ambição muito maior. E a questão era, se eu tinha essa ambição maior
E se eu estava ali, eu não iria assumir uma empresa da família, eu estava no grupo dos pobres, o que aconteceria comigo? A mesma coisa que acontece com a maioria que se forma e que é pobre, vai ter que estudar um pouco mais ou vai acabar sendo um funcionário que vai ganhar um salário igual a todo mundo, porque hoje a faculdade ela é commodity. Eu entendo que a receita do sucesso da época dos meus pais era totalmente diferente da receita do sucesso de hoje. Quando a gente falava assim, qual que é a receita do sucesso? Do século passado, você conseguir um diploma, você ir para a faculdade, você ganhar dinheiro, era muito mais simples porque você era um assalariado muito bem pago. Não era todo mundo que tinha um diploma, não era todo mundo que era formado. Hoje todo mundo se forma. Hoje todo mundo faz uma pós-graduação. Hoje é commodity. Hoje não tem diferença você ter tudo isso. Agora, a questão é, qual que era a minha saída ali? A minha saída foi no que eu olhei para minha vida e pensei assim, eu já ganho 3, 4 mil reais por mês vendendo produto porta a porta, eu já ganho 3 mil, 4 mil reais por mês vendendo produto pela internet. Na verdade, somando tudo isso, dava 3, 4 mil reais por mês. Tinha mês que ganhava pouco menos, um pouco mais, mas dava isso aí. E eu pensei, isso eu faço de forma parcial. Se eu me dedicar 100% exclusivo a isso, talvez eu aumente isso aí para 10 mil reais por mês. E se eu ganhar 10 mil reais por mês, eu estou 10 vezes a mais em relação de diferença, em relação a quem acaba de se formar em administração. E eu não sei se você quer fazer administração ou não, eu até penso que se eu tivesse continuado no curso, eu estaria ganhando até muito mais hoje. Mas a verdade é que eu larguei o curso. No segundo ano, eu larguei a administração numa faculdade federal. Foi uma tristeza muito grande para minha família. Vou repetir um clichê que todo mundo repete, todo mundo que tem dinheiro fala isso, né? Não largue a faculdade, né? Continue aí na faculdade, termina pelo menos a faculdade, tá? Como uma garantia para você. Mas eu ouvi isso de muita gente, mas eu acabei largando. Não é um incentivo para que, mais uma vez um clichê, não é um incentivo para que você largue a faculdade, mas eu larguei a faculdade e fui me dedicar ao empreendedorismo. E eu passei muito perrengue. Eu ouvi muitas vezes do meu pai, da minha mãe, poxa, as coisas mais absurdas do tipo, eu tô lá dentro de casa, não tô ganhando dinheiro, eu te avisei, falei que esse negócio não ia dar certo, olha aí você, por que você não estuda, você é um cara tão inteligente, por que você não faz outra prova, por que você não entra na faculdade de novo, por que você não reativa? Pra você ter ideia, eu nem tranquei a matrícula, eu fui jubilado. O que é jubilado? Eu simplesmente deixei de ir, eu nunca mais fui pra faculdade. Um dia eu me levantei, por dar aula, na verdade eu fiz uma pergunta pro professor e perguntei assim, professor, me fala o seguinte aí, por que a gente está aprendendo isso aqui? Quando que a gente vai usar isso aqui na vida? E ele falou, não sei. Mas o porquê que a gente está aprendendo? Não, porque está na grade curricular. Está na grade, eu sou obrigado a ensinar isso a vocês. E vocês são obrigados a aprender para passar numa prova. Então assim, esse modelo de educação tradicional que a gente tem hoje no Brasil e em outros países é um modelo que foi criado para o século passado, quando a gente tinha muito menos pessoas no Brasil, quando a gente tinha acabado de sair de uma revolução industrial, onde eram necessários profissionais e quem conseguia passar no vestibular, que não era tão democrático como é hoje, tinha realmente grande chance de alcançar uma liberdade financeira. Hoje, será que isso é possível? Se a gente olhar hoje e comparar, quem segue esse caminho vai alcançar esse resultado financeiro? A realidade é que não vai. Mas eu tenho uma boa notícia. A boa notícia é o seguinte, você não precisa ser jogador de futebol, você não precisa ser cantor sertanejo para se tornar um milionário. Você pode ser um empreendedor. Você pode aprender coisas que não são ensinadas na escola e se dar muito bem com isso. E algumas coisas que não são ensinadas na escola são essenciais para a nossa vida. A primeira delas é finanças. Nós não aprendemos nada sobre finanças na escola. Nós não aprendemos a controlar o nosso dinheiro. Nós não aprendemos a fazer boas escolhas. Nós não aprendemos aonde investir o nosso dinheiro. Nós não aprendemos a poupar. Nós não aprendemos nada disso. E eu percebi ao longo do tempo que os filhos dos ricos, eles aprendem a lidar com o dinheiro.
E os filhos dos pobres, infelizmente, que só têm acesso a esse tipo de educação, que é a educação por parte da escola, não aprendem a lidar com o dinheiro. Então eu diria que ponto número 1, tem que aprender a lidar com dinheiro, tem que aprender a lidar com finanças, tem que aprender a administrar o seu próprio recurso. Mesmo que você seja um assalariado, você tem que aprender a poupar parte do que você ganha, a investir isso de maneira inteligente, tá? Eu não estou falando de poupança não, tá certo? Eu estou falando de aprender a investir em renda variável também e ter um resultado em cima disso, ok? Você obter um resultado a longo prazo, construir sua própria liberdade financeira e ter dias mais tranquilos na sua aposentadoria, para você não depender do governo, tá certo? Independente da época que você está assistindo esse vídeo, nunca dependa do governo, dependa única e exclusivamente das suas próprias fontes de recursos, suas próprias reservas de dinheiro, suas próprias fontes de renda, ok? Outra coisa que a gente não aprende na escola, porque a gente é criado na escola um modelo para a gente ser funcionário de alguém. E a gente não aprende a gerar empregos, a gente não aprende a empreender, nós não aprendemos a montar negócios, nós não aprendemos a contratar, nós não aprendemos a gerir um negócio, a ter gestão financeira desse negócio, nós não aprendemos a empreender, a ter uma visão empreendedora, a buscar oportunidades, a gerar resultado em cima dessa oportunidade. E uma vez que não aprendemos isso, também não aprendemos outro ponto importante sobre vendas, não aprendemos a ser vendedor, não aprendemos sobre marketing, não aprendemos sobre marketing pessoal, que é importante você, a sua melhor marca, o seu nome, é você aprender a se vender, a você se comportar de uma maneira diferente das demais pessoas, porque é isso que vai te fazer diferente, e o que é diferente que gera resultado é mais bem pago, tá? Eu escolhi ser mais bem pago e ser bem pago em cima dos meus recursos financeiros, em cima dos meus recursos de energia, em cima do meu trabalho, tá? Eu não sou pago em cima das minhas horas. Nós aprendemos durante toda a vida que nós temos que trocar horas por um salário no final do mês. Eu escolhi e quero que você faça essa escolha para você, aprenda não a trocar horas, aprenda a trocar o seu resultado, tá certo? O resultado que você pode gerar para um negócio, para os seus próprios negócios, para uma pessoa, para um terceiro, e aí receber muito bem por isso. E quanto mais resultado você gerar, mais bem remunerado você vai ser. Óbvio que o empreendedor ele não recebe salário, o salário do empreendedor é o lucro, e aprender a lucrar é sim uma habilidade essencial para a vida que infelizmente nós não aprendemos na escola. Só até agora eu falei alguns pontos para você de coisas que não aprendemos na escola e que são essenciais para a gente alcançar liberdade financeira, liberdade econômica, liberdade de tempo, a gente alcançar um resultado financeiro diferenciado, tá? A gente não tem o mesmo resultado financeiro da maioria. A questão é o seguinte: menos de 3, 4 ou 5%, eu não sei ao certo hoje, da população mundial controla 95% do recurso financeiro. Os outros 95% vivem apenas com 5% que resta. A pergunta é, você quer estar de qual lado? Você quer estar do lado dos 5% que tem a liberdade financeira, que pode ir num restaurante e escolher o prato que quer sem olhar para a tabela do preço, para o lado direito do cardápio, que pode comer no melhor restaurante, se hospedar no melhor hotel, viajar o mundo quando bem entender, ou você quer ser só mais um que vai realizar os sonhos desses que estão do lado de cá? Essa é a realidade. Eu acredito que todo mundo deveria, pelo menos, ser funcionário ou ser empregado de alguém no início da vida. Os americanos entendem isso muito bem. Mesmo o filho do maior milionário, nas férias, vai lá trabalhar no McDonald's, porque ele precisa aprender como é que funciona o mundo. Mas depois daquilo ali, ele vai de fato trabalhar num negócio que vai gerar muito mais resultado para ele. Então, não há nada de errado em um jovem trabalhar, em ter um emprego, em ter sua primeira renda proveniente de um salário. Isso é muito bonito, honesto, tá? E vai ajudar bastante na construção do seu caráter. Mas não é para trabalhar para a vida toda. Não é para realizar os sonhos de todo mundo a vida toda. Uma hora você tem que realizar os seus sonhos. E eu acho que realizar esses sonhos, sejam eles materiais ou não, tá? Mas eu estou falando aqui como um todo, na questão financeira,
você tem que trabalhar para você. Esse é o primeiro ponto, tá? Trabalhar para você. E nada impede que você faça uma faculdade e trabalhe para você. Talvez sua paixão seja, eu era louco por veterinária. Eu era apaixonado por animal, ainda gosto muito de animal, ainda gosto muito de bicho, mas tenho um aras, tenho meus cavalos, eu gosto muito disso. Mas a questão é, eu poderia ter sido um veterinário, escolhido a fazer uma faculdade de veterinária, não o fiz porque me diziam que veterinário não dava dinheiro, e muitas vezes a gente escolhe a faculdade por causa que alguém fala pra gente que dá dinheiro ou não dá dinheiro. Então assim, se você quer ser médico, beleza. Se você quer ser médico, não é porque você vai ser médico porque você quer ganhar muito dinheiro, ou engenheiro. Mas voltando ao assunto, eu poderia ter sido um veterinário que iria trabalhar para alguém, que ia trabalhar numa clínica, que eu ia trocar as minhas horas de serviço por um salário, ou eu poderia ser um veterinário que iria montar o meu próprio hospital. Eu poderia ser um veterinário que ia montar minha própria equipe, que eu ia trabalhar e ia alcançar um resultado financeiro, ia gerar emprego para outros veterinários. Entendeu a diferença? Isso a gente não aprende na escola. E o que acontece? Muita gente aprende isso na vida sem nunca ter pisado os pés na escola. Eu conheço milionários que são analfabetos. Analfabetos tanto no português como na tecnologia, não sabem simplesmente assistir um vídeo desse no YouTube, não sabem digitar, não sabem escrever, mas são milionários porque aprenderam tudo isso que eu estou mostrando para vocês, aprenderam de uma forma ou outra, ou de forma por própria ação, né? Foram lá e quiseram aprender, ou de uma forma intrínseca da vida, descobriram de alguma maneira que o mundo funciona desse jeito e se tornaram milionários, tá certo? A gente tem muitos casos assim, de empreendedores que se tornaram milionários e nunca foram nem pisar os pés na escola. Então assim, a escola hoje ele não é mais um fator determinante no sucesso. Era assim no século passado. E isso vai causar um problema muito grande dentro da sua casa, se não já estiver causando. Por quê? Porque você vai querer falar tudo isso que eu estou falando aqui para você, para os seus pais, eles têm um pensamento completamente diferente, tá? Porque eles aprenderam que a escola é o grande diferencial. E eu bati muito de frente com meu pai durante toda a minha vida, porque ele dizia isso e eu dizia outra coisa, porque o que eu dizia para ele era o que eu aprendia nos livros, esses livros que estão aqui atrás. Muitos desses livros, considerados às vezes de autoajuda, de finanças ou de empreendedorismo, eles falavam uma coisa e meu pai falava outra. Só que eu escutei os livros e depois de muito tempo eu entendi que meu pai não estava errado, meu pai está certo e talvez seus pais também estejam certos. Porque no tempo deles funcionava dessa maneira. Hoje o mundo mudou. Hoje nós estamos na era não mais industrial, nós estamos na era do conhecimento. Se você busca conhecimento e você tem mais conhecimento que pode ser aplicado e gerar resultados, você, óbvio, vai receber mais do que a maioria das pessoas. Então se você está num patamar que está todo mundo no mesmo nível, eu tenho uma faculdade, tem um monte de gente na faculdade. Então você vai receber a mesma média. Eu tenho uma pós-graduação. Tem um monte de gente que tem pós-graduação. Então você vai receber a mesma média. Agora, eu tenho resultado. Eu tenho conhecimento. Eu consigo transformar esse conhecimento em recurso financeiro, em resultado financeiro. Peraí, não é todo mundo que tem isso aí. Então você não vai receber a mesma média. Você vai receber de forma diferente. Então por isso que eu falo, e eu comecei no meu Instagram batendo no modelo educacional. Por quê? Porque no modelo educacional nós somos obrigados a todo mundo a se encaixar. E tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: você não pode medir o resultado de um peixe pela sua habilidade de escalar árvores. Um peixe ele tem a habilidade de nadar e ele tem que ser medido pela sua habilidade de nadar e não por escalar árvores. E é isso que nós fazemos com os nossos filhos. Muitas vezes queremos que os nossos filhos se encaixem a média da maioria. E qual é o problema de ele não se encaixar? Qual é o problema de talvez ele ter uma habilidade muito maior artística do que uma habilidade de escrita? Qual o problema de ele não ter talvez uma habilidade tão grande de matemática, mas ele ter uma habilidade tremenda em empreender? Então cada pessoa, ela tem, e quando eu falo pessoa, eu estou falando dos nossos filhos, das crianças,
ela tem uma característica individual e a escola não respeita isso. A escola não respeita as características individuais nossas como seres humanos. Então cada um de nós temos alguma habilidade. Talvez a minha habilidade ali seja empreender e eu não tenho muita habilidade, sei lá, com a escrita, eu não tenho muita habilidade na comunicação 1 a 1, tá? Eu gosto muito da câmera, mas se você me conhecer pessoalmente, eu sou um pouco introspectivo no início, até me soltar com você, conhecer melhor você. Aí eu sou ali introvertido, né? Eu não gosto muito de me soltar com quem eu ainda não conheço. Com quem eu conheço, não, é uma algazarra, é uma brincadeira, é bem bacana a relação com os meus amigos, com parceiros de negócio, com funcionários, mas aqui no vídeo eu me solto um pouco mais, tá? Então assim, como que você vai poder pegar todas as suas habilidades, talvez que você alguns dons que talvez tenha vindo com você, e você não desenvolveu esses dons, não desenvolveu essas habilidades porque você foi encaixotado, né, ali dentro da escola. Então, o propósito desse vídeo aqui para você é simples. A escola não vai te deixar milionário. Tem muita coisa que você precisa aprender que a escola não vai te ensinar, tá certo? Não é para você largar a escola porque isso você não vai aprender essas coisas na escola, mas eu acredito muito que se você adicionar ao seu conhecimento escolar, ao seu conhecimento acadêmico, todo esse conhecimento de vida, de mundo, inclusive aqui do Start Life, e você juntar esse conhecimento tudo, muita coisa vai acontecer na sua vida. Um resultado você vai alcançar, realmente vai ser diferente, tá bom? E é isso que eu quero mostrar para vocês através dessa série. É que a escola, ela não tem hoje mais um papel tão significante no seu resultado financeiro, no que você vai alcançar de liberdade financeira, na sua visão de mundo. Não trabalha seu emocional, não trabalha empreendedorismo, não trabalha vendas, não trabalha marketing, não trabalha suas potencialidades individuais. Um monte de coisa que você não vai aprender na escola e talvez você aprenda num vídeo do YouTube, talvez você aprenda num livro, talvez você aprenda num treinamento, numa palestra, num curso, até num curso online. Talvez você aprenda coisas que vão ter muito mais valor ao longo da sua vida do que o tempo que você se dedicou na escola, tá bom? É isso aí, gente. Beijo na sua alma, até o nosso próximo vídeo. E se você não se inscreveu, se inscreve aí, Start Life, manda para seus amigos esse vídeo. Valeu, tchau, tchau.